Quem ama a Deus obedece. E isso não se torna um fardo, mas a obediência se torna um prazer. Né? Quem obedece a Deus e os seus mandamentos é porque essa pessoa ama a Deus. Isso se torna um prazer. O versículo 21, vamos ler alguns versículos aqui de João 14, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, traidor, né? Senhor, de onde vens que há de te manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama e não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quando a gente ama Jesus e é casado com ele, e a gente tem uma relação íntima com ele, é como um casamento mesmo. Então, irmãos, quando a gente tem que fazer algumas obrigações, isso se torna um prazer. Quem ama tem prazer em obedecer. Quem ama a Jesus, quem ama a Deus, os seus mandamentos não são pesados para ele. Fazer as coisas não é pesado, não é um peso, mas é um prazer. Assim como o casamento, numa relação de amor entre duas pessoas, não é verdade? Somente quando existe amor, verdadeiramente amor, é que não se torna um fardo ser submisso a outra pessoa, né? E fazer comida, lavar roupa, fazer todas as coisas não se torna pesado quando duas pessoas se amam. Né? Então, é igualmente com Deus. Quando você ama Deus, não é pesado você estudar a Bíblia, não é pesado você ir visitar as pessoas que precisam, não é pesado ir à igreja, não é um fardo, né, você evangelizar, mas tudo isso se torna um prazer, irmão. E obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, se torna realmente um prazer. Você ama tanto a Deus, você ama tanto a Jesus, que é prazeroso obedecer aos seus mandamentos. E por isso os seus mandamentos se tornam leves, né? Se torna realmente um prazer obedecer a sua palavra. Então, irmãos, assim, a relação de Deus para conosco deve ser uma relação de amor, né? Mais íntimos. Que aqui tem pessoas, né, irmão, que só conheceram Jesus e não prosseguirem conhecer, então tá no superficial, ele não entende as coisas, ele não sabe muitas coisas, porque ele está no superficial. Apenas ouviu falar de Jesus, apenas conheceu Jesus. E tem pessoas que estão ainda só namorando Jesus, né? Só namorando, estão apaixonados. Gostaram dele, mas ainda não tiveram um compromisso com ele. Um relacionamento sério. Qual é o relacionamento sério de compromisso? É a aliança. Quando alguém se casa, ela faz uma aliança, um compromisso mesmo para toda a vida, né? Casamento de aliança fala de um compromisso até que a morte os separe. Então, irmãos, é exatamente assim com Deus também, com Jesus. Devemos casar, fazer aliança com ele, de uma tal maneira que possamos conhecê-lo intimamente, na sua intimidade. Quando conhecemos Jesus na sua total intimidade, verdadeiramente o amamos. E quando a gente o ama mesmo, a ponto de se entregar, a ponto de fazer um pacto para toda a vida, nos tornamos íntimos de Deus. Nos tornamos pessoas assim, sabe, que realmente o ama e quer viver com Jesus para sempre. E essa relação de amor com Deus e com Jesus, ela vai aumentando cada vez mais. Que palavra maravilhosa, irmãos. Eu simplesmente amo essa palavra. Porque Jesus estava conversando com os discípulos ali, né, e já estava chegando a sua hora de ir para o Pai, de cumprir a sua missão, de se entregar por nós. E ele falou para os seus discípulos, para que eles não ficassem com o coração turbado. Né? Eu acredito que quando Jesus estava falando essa palavra de João 14, eles estavam ali no Getsêmani, próximo a ser entregue. Jesus estava próximo a entregar-se. E eles estavam com o coração atemorizado. Ele chamou os seus discípulos para orar no Getsêmani. E conversou com eles. E eu acredito que eles estavam todos atemorizados, assim como Jesus também estava
angustiado, porque a sua hora estava se aproximando. E eles estavam conversando com seus discípulos, animando eles e dizendo: olha, não turbe o vosso coração, não fiquem afligidos, porque eu vou para o meu Pai e eu vou preparar lugar para vocês e eu virei outra vez para vocês. Né? E eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Olha, eu estou dizendo isso enquanto eu estou aqui com vocês, para que depois que aconteçam as coisas, vocês possam crer que eu estava no meu Pai, que eu vim do meu Pai. É necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Então nós vemos que era toda uma missão, né? Era uma missão que Jesus tinha, um tempo determinado, que veio aqui cumprir o seu sacrifício para nos dar salvação. E ele veio, ficou pouco tempo conosco, cumpriu ali o que era necessário e foi para o céu, né? E Jesus estava dando as últimas instruções aqui aos seus discípulos, né? E ele estava dizendo: olha, se vocês realmente me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, né? Se verdadeiramente vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, assim como o Pai me ama, assim como eu amo o Pai e eu faço tudo o que Ele me mandou fazer, assim vocês também, se vocês me amarem. Então Jesus deu o exemplo, ele veio aqui na Terra mostrando a sua total fidelidade e amor ao Pai, né? Sabemos que Jesus e o Pai são um. Ele mesmo se declarou um com o Pai, né? E ele disse assim: porque estamos ligados, e ele mostrou esse relacionamento íntimo com Deus através de um pai e filho, dando exemplo para os discípulos, e que eles escreveram para nós, e esse evangelho chegou a nós e tem chegado a todos os homens, para que nós venhamos entender que Deus quer que nós o amemos, assim como um pai ama um filho, né? Que amemos ele e que seja um prazer, porque veja que a relação de tem pessoas que não têm paciência para ler a Bíblia, tem pessoas que não têm paciência para escutar, né, mensagem de 1 hora, ela acha cansativo, tem pessoas, irmão, que não têm paciência de visitar, de orar, acha cansativo, sabe por quê? Porque não ama verdadeiramente a Deus, porque quem ama é um prazer, como disse, eu botei o tema aí. Amar, quando você ama Deus, é um prazer, irmão. É um prazer estar na presença de Deus. É um prazer pregar. É um prazer orar. É maravilhoso a gente ler a Bíblia. A gente começa e não quer terminar. Aleluia. A gente entra na presença de Deus e não quer sair. Porque quem experimentou a presença de Deus, irmão, não quer saber de outra coisa. Como diz aquele louvor, né? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia! Sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar, a presença de Jesus aqui, irmão. Como é maravilhoso entrar em sua presença, como diz, é um prazer. Obedecer a palavra de Deus é um prazer. Quando você ama verdadeiramente a Deus, você ama os seus mandamentos se tornam um prazer para você, e os seus mandamentos não são pesados. Aleluia! 1 João vai dizer isso. Aleluia, glória a Deus. Se eu não me engano, é a carta de 1 João, né? Porque tem o Evangelho de João e tem também a carta. 3 cartinhas que João escreveu, e ele é chamado discípulo do amor, porque ele falou muito sobre amor, sobre amar a Deus, sobre amar os homens. Ele falou muito sobre isso, não é verdade? Porque ele amava Jesus. Era um dos discípulos que se reclinava a cabeça no colo de Jesus, nos ombros de Jesus. Ele mesmo escreveu isso, né? Que ele era o discípulo que mais Jesus amava. Ele falou assim, né? O discípulo que mais Jesus amava, né? Ele considera. Por quê? Ele sentia assim que Jesus amava tanto ele, mas porque ele também amava tanto a Jesus, né? Então, assim, a gente sente o amor de Deus, a gente sente o amor, porque quando a gente ama, e aquilo assim flui de uma tal maneira dentro da pessoa, que a pessoa se sente assim muito amada. Ela ama e se sente muito amada. Era assim que João sentia. João sentia que Jesus amava muito ele, porque ele também o amava muito. Então, assim, Deus, ele corresponde ao nosso amor, né? Ele ama todos,
Mas veja, irmãos, que quando a pessoa se aproxima de Deus, quando ela se dedica mais a buscá-lo, então ela se torna mais íntimo, né? Nós vemos que a relação de Deus e a igreja é também simbolizada na Bíblia como um casamento, né? Então, assim, há uma relação íntima de intimidade com Deus que nem todas as pessoas alcançam, pelo fato delas não se dedicarem, porque é preciso ter uma dedicação. 5:3. Aqui, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Eu vou ler, eu amo muito esse versículo, né? Que tem pessoas que acham que é difícil, né? Guardar o mandamento de Deus. Tem gente que acha que é um peso, é um fardo. É assim, tem pessoas que falam assim, ai, eu não vou servir a Deus porque é muito difícil. A gente tem que renunciar a tanta coisa. É difícil negar-se a si mesmo, realmente. É difícil amar o próximo, é difícil perdoar quem te feriu. É difícil, né, você perdoar. É difícil, né, irmãos, você caminhar com Deus. Não, realmente há renúncia. Existe um caminho, é um processo de renúncia você andar com Deus. É verdade. Mas assim, é realmente difícil para a sua carne. Você negar o teu eu, negar a tua carne e seguir a Cristo requer disciplina. Requer uma obediência. Mas eu entendo, irmão, pela palavra de Deus, isto. Que é difícil para quem não ama. É difícil para quem não tem um relacionamento íntimo com Deus. Se torna um fardo para quem é religioso, né? É aquela coisa, porque há uma diferença de quem é religioso para quem tem relacionamento com Deus na intimidade. Porque o religioso, ele não entende as coisas, né? Quem apenas... irmão, nós temos que entender isso. O evangelho de Cristo são as boas novas de salvação, que Jesus desceu do céu e falou, eu sou o caminho. Então, assim, nós temos que saber separar. Infelizmente, a religião causa uma confusão muito, muito grande na vida das pessoas. E a religião, ela coloca fardo. Ela coloca fardo pesado nas pessoas e a pessoa não consegue carregar. Foi isso que Jesus pegou e falou para os fariseus da época, para os doutores da lei, que receberam o mandamento de Moisés, e os mandamentos se tornaram tão pesados para eles que nem eles conseguiam cumprir. E eles falaram assim, vocês não cumprem, e ainda bota mais peso ainda e impede as pessoas de chegar ao reino de Deus. Então, irmão, nós temos que fazer essa diferença. O reino de Deus, o evangelho de Cristo, é as boas novas de salvação e ela nos liberta. Ela é uma verdade que nos liberta. Ela é a graça, aleluia, que Deus, irmão, nos deu a graça através de Cristo Jesus para cumprir os seus mandamentos. E os mandamentos dele não se tornam pesados para quem ama. É necessário a pessoa entender isso. Eu quero que você que esteja aqui hoje, que até se iludiu com a igreja, se desviou, não sei, porque você acha pesado os mandamentos, porque você acha impossível cumprir. Em nome de Jesus, Jesus te liberta hoje. Ouça essa verdade das Escrituras hoje, seja liberto em nome de Jesus, né, dessa raça de religião. Em nome de Jesus, creia que o evangelho de Deus é as boas novas, essa notícia de salvação que está chegando aos teus ouvidos hoje. Eu quero dizer, a verdade te liberta hoje. Se você crer nesse evangelho, nessas escrituras, essa verdade vai te libertar desses fardos, dessas coisas de religiões que só trazem fardo para as pessoas e as pessoas não conseguem carregar, porque as pessoas não entenderam o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Jesus que nos liberta, que nos dá a sua graça. Ele diz, vinde, bebei da água da vida, que é de graça, eu vou trazer alívio para a tua alma. Jesus falou, vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o que? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmão, Jesus pregou isso. Pensa, as pessoas naquela época, na época que Jesus veio, foi uma das épocas mais difíceis. Que eles colocaram lei, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, e eles não conseguiam cumprir. Não conseguiam cumprir. Eles ficavam apavorados. As pessoas não conseguiam vir a Deus. Não conseguia, de tanta regra, de tanta coisa que os religiosos lá colocavam sobre as pessoas não queriam saber de Deus. Sabe, porque realmente era impossível. Mas por isso, irmão, que a graça de Deus, ela nos alcança. Porque, irmãos, é impossível realmente.
Por isso que Jesus falou, o que a lei era impossível, a graça fez possível. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Aleluia. Porque a lei estava enferma por causa do pecado, mas Jesus veio na qualidade, aleluia, ali na imagem de um homem pecador, colocou sobre si todos os nossos pecados, cravou na cruz, e assim ele disse assim: agora olhai para mim, e vós sereis salvos. Se vocês olharem para mim, vocês serão salvos. Irmão, não há nenhuma condenação mais. Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que não andam segundo a carne, que não andam segundo as suas vontades. Para este, ele encontrou a vida, ele encontrou a liberdade, ele não está mais sobre domínio nenhum. Ele disse assim: olha, não useis agora para que eu já libertei vocês desse jugo da escravidão. Não torna novamente a submeter-vos debaixo desse jugo. Vocês são libertos. Porque se verdadeiramente Cristo te libertou, você é livre. Irmãos, olha a liberdade que nós temos para adorar. Estamos agora ao vivo, numa rede aqui de internet, numa rede compartilhando, porque Jesus nos deu a liberdade para pregar, em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar. Entramos agora e sentimos a sua presença. Nós não tínhamos esse acesso na antiga lei, não podíamos entrar. E quer que eu te fale uma coisa triste? O povo de Israel está lá agora, nesse momento, sacrificando ainda. Estão lá porque não receberam a Cristo, não creram que Jesus é o Messias, e eles ainda estão nas suas velhas maneiras de viver. Ainda estão lá sacrificando. Não reconheceram que Jesus era o Cristo e perderam a oportunidade. Estão lá. E sabe o que vai acontecer com esse povo, irmãos? Infelizmente, já está tudo escrito na Bíblia. Eles estão esperando o Messias. E o Messias que eles estão esperando é o anticristo, que vai se assentar como Deus, fingir que é Deus e vai maltratá-los. E eles ainda vão sofrer muito, irmãos. Mas louvado seja Deus, que sabemos que, como o apóstolo Paulo diz, mas eles são o povo de Jacó. Deus nunca os desamparou, Deus os ama. E na sua vinda, quando Jesus voltar, lá no monte, aleluia, Israel, no monte das oliveiras, onde ele mesmo subiu, eles vão ver, aleluia, que o próprio Jesus que eles crucificaram, o Messias que eles negaram, esse Jesus que João falou aqui, ele mesmo vai descer. E todos eles vão dobrar o seu joelho e vão ter que reconhecer que Jesus realmente é o Deus verdadeiro, é o Messias, é aquele que falou que é o que há de vir, o que virá, que João também escreveu no Apocalipse. Aquele que há de vir e virá, o Senhor Todo-Poderoso. E todas as nações se lamentarão sobre ele porque não o reconheceram. Irmãos, eu quero dizer que todo sofrimento, aleluia, que nós, evangélicos, passamos, vai valer a pena. Porque todas as pessoas que zombam hoje de nós, que estamos aqui pregando, que zombam de você que está pregando na rua, todas essas pessoas vão ter que um dia reconhecer e ver que Jesus é Cristo, é o Deus verdadeiro, e que nós aqui estávamos certos, que a gente estava pregando e não estava pregando em vão, não. Então, bem-aventurado o que ouve e crê. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque terão parte na vida eterna. Agora, ai daquele que negar. Porque Jesus falou, se você me negar perante os homens, eu também vou te negar perante o meu Pai que está no céu. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que permanece em mim, esse é o que me ama. Aquele que guarda as minhas palavras, esse é o que me ama. E amar a Deus, irmãos, é realmente obedecer. Você também não pode dizer que ama a Deus e não ama a sua palavra. Porque se você ama Jesus, você deve amar a sua palavra. Se você ama Jesus, você deve amar os seus mandamentos. E cumprir o mandamento de Deus é um prazer. Aquele que ama realmente a Jesus é um prazer. É maravilhoso obedecer, irmãos. É maravilhoso ser submisso. Porque as escrituras também nos dão essa comparação. Que quando Cristo é a igreja, é a noiva. E Jesus é o cabeça, Jesus é o seu marido. Que vai vir buscar. Ele preparou umas bodas do Cordeiro. Aleluia, para nós. As bodas do Cordeiro estão preparadas para a sua noiva. Irmão, então é uma relação de amor. Você ama a Jesus. O amor do Pai permanece em você. E Jesus falou assim, ó, e o meu Pai também o amará. E viveremos para Ele e faremos nele morada. E Ele disse, eu o amarei e me manifestarei. Olha que lindo. Quando alguém ama Jesus,
o Pai se manifesta a ele. Porque, oh, aleluia! Porque Deus e o Pai é um. Eles são um, mas sabemos que Jesus está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E nós sentimos a maravilhosa presença, porque, veja, irmão, o Pai vem morar conosco. Através de Jesus Cristo, o Espírito mora em nós. É a ligação da Trindade, né, Santa? Aleluia. É um Deus único, mas triuno, com 3 personalidades, de Pai, Filho e Espírito Santo. A gente não consegue nem entender muito sobre isso. A gente não consegue, na nossa pequenez, irmão, a gente não consegue explicar essa essência, mas a gente sabe que tem. A gente sabe que é uma presença forte, porque o Deus trino, né, é um Deus triuno, né, triuno. Ele é um em 3, e 3 é um, mas a gente sente assim, como diz, a gente sente, irmão, o trabalhar dele, o Espírito que nos move dentro de nós, o Pai que rege os céus e a terra e está sentado sobre o trono, e a gente sente Jesus intercedendo por nós, porque eu vou agora e vou assentar à direita do meu Pai, e vou ser o eterno intercessor de vocês, eu serei advogado de vocês. Aleluia. Vocês orarão ao Pai em meu nome e Ele vos fará acontecer as coisas, não é assim que Ele disse? E aí, irmão, e a gente sabe que é 3, porque Ele falou assim, ó, e tem mais, eu ainda vou enviar um outro. Ô, irmão, veja bem, porque se não tivesse, ele não ia falar assim, né, outro. Eu enviarei o outro Consolador, que estará sempre convosco. E Ele vos ensinará todas as coisas. Bendito seja Deus. Então, a gente não consegue assim explicar. Mas a gente sente o Espírito Santo nos ensinando todas as coisas. A gente sente, aleluia, a presença de um Deus poderoso que é o nosso Pai. E a gente sente quando que Jesus está ali também intercedendo por nós. Então, é maravilhosa essa ligação, né, irmão? O Espírito Santo ele faz nos entender as coisas. O mundo não entende. O mundo não pode receber esse Espírito e não pode entender. Mas quem tem o Espírito Santo entende tudo e de ninguém é compreendido. Quem tem o Espírito Santo compreende as coisas e de ninguém é discernido. É por isso que a gente é taxado meio de louco às vezes. É por isso que muitas das vezes você, meu amigo, aí você é perseguido. Até da sua própria casa te persegue. Porque eles não receberam quem? Não recebeu Jesus, não recebe o Espírito. E essa pessoa que não recebe o Espírito, ela não entende nada. Porque só quem tem o Espírito Santo entende as coisas, tá entendendo? Só compreende as coisas da Bíblia quem tem o Espírito. Porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Aí você começa, você abre a palavra e o Espírito Santo faz você entender. Aleluia! Faz você compreender as coisas que os outros não compreendem. Agora, quem não me ama não guarda as minhas palavras, Jesus falou. Mas se vocês realmente me amam, vocês vão guardar a minha palavra. Aquele que ama tem prazer na obediência. Aquele que ama tem prazer em obedecer. Obedecer não é um fardo para quem ama. É uma consequência. Se você ama uma pessoa, para os casados aí dá glória a Deus que é casado, né? Se você ama a sua esposa, vai ser um prazer fazer as coisas para ela, não é verdade? Quem ama o seu esposo, não é verdade? É um prazer fazer a comida, preparar o alimento, lavar a roupa, não é verdade? Limpar a casa. Todas as coisas são feitas com amor. E tudo que é feito com amor é tão maravilhoso, não é verdade? Fazer as coisas com amor. Quem ama verdadeiramente o seu próximo, não é pesado fazer uma visita, não é assim? Então, irmãos, com Deus é a mesma coisa. Quando você verdadeiramente ama a Deus, ama Jesus, é um prazer você ir evangelizar. É um prazer você ir orar por alguém. É um prazer você ir à igreja adorá-lo. É um prazer, irmão, é prazeroso, é maravilhoso. Quando a gente ama Deus, é maravilhoso, irmãos. A gente lê a Bíblia, a gente jejuar, não é verdade? É maravilhoso a gente fazer todas as coisas, irmão. É tudo maravilhoso quando a gente ama.
Agora, quando não há amor, irmão, quando não há amor, é realmente um fardo. Aí se torna um fardo pesado, não é verdade? É igual quando, né, quando alguém aí, ó, às vezes tá casado, não suporta mais a pessoa, quando acaba o amor, aí pronto, irmão, aí vem a traição, aí quando acaba o amor, a pessoa não quer fazer mais nada para agradar o próximo, não quer ser submissa, né? Tem muitas mulheres que não são submissas, mas, irmãos, por isso que é necessário amar, né? Por isso que você precisa amar, porque se não tiver amor, você não consegue manter um relacionamento. Quando você ama a Deus verdadeiramente, você tem prazer em obedecê-lo, assim como o noivo ama a noiva, assim como o marido ama a esposa, e você se torna então fiel, e você tem prazer em ser submissa, você tem prazer em fazer as coisas para a pessoa que você ama. Assim também, se você amar a Deus sobre todas as coisas, se verdadeiramente você amar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu fôlego, porque é assim que manda as Escrituras, você amar a Deus. Se você realmente ama a Deus desse jeito, desse modo, será um prazer servi-lo. Você vai conseguir obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos nunca, jamais se tornarão pesados. Porque Jesus falou que o fardo dele é leve. Aleluia, o jugo dele é leve, o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Então, irmãos, nunca jamais pense que servir a Deus é um peso. Nunca jamais pense que servir a Deus e servir ao próximo é pesado. Não, não é. Sabe o que é pesado, irmão? Pesado é o fardo do pecado. O que pesa no ser humano, o que nos dá um desgaste emocional, o que nos traz desgaste físico, é o pecado. Por isso que nós devemos abandonar, quanto mais rápido, todo o pecado, tudo que nos rodeia de mal, abandonar e seguir a carreira que nos está proposta. Porque, em verdade, irmão, quando nós desobedecemos, quando nós fazemos coisas erradas, é isso que nos traz peso, isso que nos traz consequências, porque toda ação gera uma reação, todo pecado gera uma consequência ruim. E quando você peca, quando você transgride a lei, quando você erra o alvo, quando você faz uma coisa errada, aquilo ali vai te gerar coisas ruins. Porque tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. Então, se você semeia na carne, se você se ira, se você faz contenda, se você faz coisa errada, você vai colher tudo isso de errado. Aí você vai ter peso, você vai ter fardo, você vai carregar coisas ruins na tua vida, né? Agora, quando você obedece, você semeia então no espírito. Quando você semeia paz, você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Então você vai ter uma vida mais leve. Então você fala, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque se verdadeiramente você me ama, você guarda os meus mandamentos. E você tem prazer na obediência. E a obediência vai te trazer frutos bons. A obediência vai fazer você ser livre, você, sabe, colher coisas boas. Então não importa o quanto você até aqui semeou coisa ruim. Pare de semear coisa ruim e comece agora a semear coisas boas. Comece agora a viver no Espírito. Você que ainda não aceitou Jesus, essa graça, aceite esse caminho maravilhoso. Venha a Ele. Ande pelo caminho dessa salvação. E você vai ver que todo esse fardo de pecado, Ele já levou sobre si, e Ele te perdoa, e Ele troca esse fardo pesado, aleluia, por uma cruz que você carrega, mas essa cruz, que é a renúncia dos teus pecados, a renúncia da tua carne, ela te traz prazer, ela te traz uma obediência no prazer, no amor de Deus, que é prazeroso você levar a tua cruz, tá entendendo? É prazeroso você renunciar, vai ser prazeroso você obedecer, não vai ser pesado. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Eu quero amá-lo mais,
Cada dia em meu viver, quero amá-lo e de coração, eu quero pronto estar. E quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Fecha os teus olhos, você que está do outro lado, fecha os teus olhos, né? Vamos orar. Todos vocês estão precisando de oração, deixe seus pedidos de oração aí, que depois eu vou estar lendo tudinho no privado, eu vou ler tudo e vou estar orando, amém? Senhor Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos a Ti nesse momento de oração. Muito obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão conectados nesse canal, por todos que passaram por aqui e por todos que ainda vão ver no gravado. Senhor, nós oramos por cada pessoa que está colocando os seus nomes aí agora, meu Pai, na descrição desse vídeo, que está colocando aí nos comentários o seu nome, o nome dos seus parentes, que está pedindo oração. Senhor, Tu conhece cada pessoa que está do outro lado. Tu conhece, meu Pai, cada coração. Ó Deus, eu te peço, meu Pai, principalmente esse pedido, Senhor, que é para mim. Eu sou a principal que preciso e necessito. Eu quero amá-lo mais. Eu preciso amá-lo mais. Ó Espírito Santo, trabalha no meu coração. Trabalha no coração dos meus irmãos. Porque o principal pedido que eu tenho para fazer, irmãos, para todos que me ouvem, é que nós venhamos amá-lo mais. Eu quero amar mais a Deus. Eu quero obedecer mais. Eu quero amar mais o meu próximo. Senhor, coloca mais amor no nosso coração. Aumenta em nós, ó Pai, o Teu amor. Aumenta em nós o Teu amor para contigo, para com o próximo. Porque dessa maneira, quando nós amarmos, nós verdadeiramente estaremos em obediência à Tua palavra. Estaremos em conexão com o Espírito Santo. Nós verdadeiramente seremos alcançados e alcançaremos o mundo, Pai, através do Teu amor. Porque Jesus mesmo disse: o mundo vai conhecer vocês quando vocês me amam e guardam os meus mandamentos. Vocês serão conhecidos por causa do seu amor. Vocês serão verdadeiramente chamados meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Verdadeiramente vocês serão reconhecidos como os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Então, ó Senhor, então por isso nós pedimos, ó Pai, nós venhamos entender qual é a altura, a profundidade, a estatura do Teu amor para conosco. E venhamos, ó Deus, em verdade, sermos recíprocos, sermos, ó Pai, humildes e verdadeiramente reconhecer o Teu amor e corresponder ao Teu amor. Demonstrar o Teu amor ao nosso próximo, não somente com as nossas palavras, mas com as nossas ações. Porque em João escreveu, Pai, as cartas à igreja e ele disse: vocês não amem apenas, meus filhinhos, em palavras, mas em obras. Amai-vos uns aos outros em obras, não somente em palavras. Ó Pai, que as nossas palavras não venham ficar ao ar, mas que venham ser transformadas em ação. E que verdadeiramente venhamos amar o nosso próximo. Que em verdade venhamos amar os nossos irmãos. Porque quando amamos aos homens, amamos a Deus. Que nós venhamos Te amar, Senhor, também, é claro, acima de tudo. Acima de tudo e todos devemos Te amar, Senhor. Porque quando amamos o Senhor acima de tudo, sabemos que também guardamos os Seus mandamentos e amar o próximo.
E assim, ó Pai, a maior bênção é esta, que vemos receber o teu amor e produzir o teu amor para com o próximo, porque assim, em verdade, seremos chamados os teus discípulos. Em verdade, meu Pai, em verdade. O mundo vai ver Cristo em nós quando nós o amarmos. Quando amamos o nosso próximo. Pai, ajuda-me, Senhor. Eu preciso ser perfeita em amor. Eu preciso ser perfeita em perdoar. Eu preciso ser perfeito como é perfeito o meu Pai que está no céu. Que tanto amor que deu o seu próprio Filho. Ó Deus, que os meus amados irmãos que estão me ouvindo possam conseguir te amar. Possa amá-lo mais. Que os meus irmãos amem mais. Que eu possa amá-lo mais, Pai. Que eu possa amá-lo mais. E que esse meu irmão ame mais. Que os meus irmãos amem mais. E o amem de si em espírito e em verdade. E que esse amor, Pai, alcance o mundo, alcance ao nosso redor. Que esse amor alcance as pessoas. Porque verdadeiramente, Pai, somente com o amor nós podemos alcançar esse mundo perdido. Somente sendo diferentes. Essa é a diferença que o Espírito Santo requer de nós. Que viemos amar as pessoas. Pai, tira dentre nós toda intriga, toda contenda, toda falsidade. Tira do meio de nós, Senhor, tudo aquilo que te desagrada. Tira do meio, Senhor, do teu povo, principalmente da tua igreja, principalmente daqueles que se dizem cristãos. Que nós venhamos ser como Cristo e amar o nosso próximo. Oh, Senhor, eu te peço, em o nome de Jesus, intercede pelo teu povo agora, intercede por essa pessoa. Deus, eu te peço, Senhor, por cada pedido de oração que está subindo aqui, meu Pai, nos comentários, e eu ainda não vi, mas o Senhor viu, Pai. E o que importa é que o Senhor está vendo essa pessoa. O importante é que o Senhor está vendo cada pessoa que está nessa live com sinceridade no coração e que verdadeiramente, Senhor, quer receber essa bênção dos céus. Alcance essa pessoa, Pai. Pai, que o esposo ame a esposa. Senhor, que aquela pessoa que está pensando em trair, que está pensando em fazer coisa errada, venha se converter. Ó Pai, que as pessoas venham amar umas às outras. E que essas pessoas, ó Pai, e a mim mesma também, que eu possa guardar os teus mandamentos. Pai, é um prazer. Que as pessoas possam entender, todos que entrarem nessa live, possam entender, Pai, que quando a gente ama Jesus, quando amamos o próximo, nós cumprimos a lei. E o Senhor está em nós. E verdadeiramente somos os teus discípulos. Pai, muito obrigado. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for, vos levarei para mim mesmo. Quero te amar mais, Senhor. 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 Se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. É lindo.